Então a gente vai relembrar aqui a personalizar a tela de lista de processos por localizador. Até como ferramenta para vocês, não deixarem passar processos, dos prazos internos da vara. Então vamos lá em localizadores, lista de processos por localizador. Eu vou usar como exemplo aqui o meu localizador Gabion, porque ele tem processos conclusos, não conclusos, enfim. Então, primeira coisa, nessa tela de lista de processos por localizador, eu recomendo que lá no final vocês personalizem ela da seguinte forma, incluindo dados como situação do processo, juízo e número da linha. E também, claro, o último evento. Eu deixei aqui uma tela com 100 processos, podem colocar 25 ou 50. Então, com todos esses dados disponíveis, a gente pode fazer diversos tipos de seleção. Tá? Eu vou começar pela mais corriqueira de todas, que é selecionar quais os processos que estão mais antigos dentro do localizador. Então, na coluna último evento, nós vamos colocar aqui a setinha de ordenar último evento ascendente. Então, ele vai trazer para mim a lista desses processos do mais antigo para o mais recente. Então, se eu quiser trabalhar dentro desse localizador com os processos mais antigos, eu vou colocar aqui. Então, vocês podem notar aqui que um processo aqui está de 3 de maio, esse está suspenso aguardando pagamento precatório, de 2019, por isso que está antigo aqui. Temos aqui já 1 de março de 2020, 1 de março, 1 de abril, 13 de abril. Vocês notam então que as datas vão ficando mais recentes. Outro tipo de filtro que eu posso fazer ainda dentro dessa seleção. Eu posso vir aqui em situação. O localizador aqui que eu estou trabalhando, ele tem processos conclusos para despacho, tem processos em movimento, tem processos sobrestados. Então, com a situação, eu posso trabalhar selecionando uma determinada. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ele vai dar em ordem alfabética, lá, ordenar situação ascendente, ordem alfabética. Então, eu vou colocar aqui em ordem alfabética. Ele vai trazer primeiro para mim, então, todos os processos que estão nesse localizador que estão com a situação movimento. Então, estão lá todos eles em movimento. Depois ele vai seguir todos os que estejam conclusos para despacho. Olha lá, movimento, aguarda despacho. Então, eles vão estar todos agrupados ali, porque eu coloquei em ordem alfabética. Temos um concluso para sentença aqui também. Então, essa é uma forma também de filtrar o trabalho. Tá? Outra coisa que é importante é marcar para quem trabalha com localizadores que também tem conclusões para despacho, como é esse caso aqui do Gabion, e também deve ser o caso do Infojude, por exemplo, do Bacenjude, do Peleilão, talvez. Então, coloque essa marcação aqui, ó, número de dias na situação. Tá? Vou marcar ela aqui e vou consultar novamente. Vocês vão ver que vai ter uma coluna aqui aparecendo o número de dias nessa situação. Então, por exemplo, o processo aqui está 419 dias em movimento. Esse está 91 dias em movimento. Lá no status movimento para despacho, então estão aqui os processos que estão nessa situação, ele vai trazer na coluna número de dias quantos dias o processo está concluso. Então isso aqui é importante também como ferramenta para vocês trabalharem dentro da meta da vara de conclusão para despacho. Tá? Então, por exemplo, aqui tem processo concluso a 36 dias, a 17, 32, 28. Então, claro, eu vou dar sempre preferência, quando estiver trabalhando nesse localizador, a esses conclusos há mais tempo. Então, os que estão a 32 dias, 28 dias. Ok? Então, esse é um dos filtros que a gente pode usar, que é o da situação. Também é possível trabalhar, principalmente quem tem que analisar a petição dentro dos seus localizadores, da sua responsabilidade. Combinem o localizador com o localizador petição. Então, o Gabion, eu vou combinar ele aqui e localizador petição. E vou consultar. Então, ele vai trazer para mim apenas os processos, são 16, ó, apenas os processos que estão em Gabion e petição. Então, claro, eu também aqui posso selecionar dos mais antigos. E, claro, vou trabalhar naqueles que estão com petição há mais tempo. Então, ele começa aqui em 4 de maio e vai ficando data ascendente. Então, essa também é uma ferramenta que pode ser usada combinada com o localizador. Da mesma forma, o petição, o decurso de prazo é igual.
Então eu posso colocar lá Gabion e decurso de prazo. Então ele vai combinar esses dois localizadores, vai trazer para mim ali processos que estejam com decurso de prazo há mais tempo, ok? Então essa é uma forma. Existe uma outra forma também, que é via relatório geral, tá? Essa é uma ferramenta boa também. Então vai lá na coluna da esquerda, vai lá em relatórios, relatório geral. Então aqui ele vai dar uma gama de opções para você trabalhar essa filtragem. Então da mesma forma como a gente fez lá, o que a gente fez? A gente estava no localizador, vamos pegar aqui o localizador Gabion, seleciono o localizador Gabion. Vamos supor que eu quisesse filtrar por juízo também, que a gente sabe que a gente trabalha com alguns localizadores que o trabalho é dividido por juízo, também é possível. Então filtra lá, juízo federal. Situação, eu quero só os que estejam conclusos para despacho, conclusos para sentença. Coloco lá. Então fazendo esse filtro, vocês geram um relatório bem mais específico para trabalhar. Tá? Então vamos supor que eu filtrei então o Gabion, processos que sejam do juízo federal e que estão à guarda conclusos para despacho. Vou lá consultar. Ele vai me listar lá os processos que estão com esses três dados. Então, situação, movimento aguarda para despacho e também só do juízo federal e que estejam no localizador Gabion. Ok? Então, se tiver alguma dúvida, por favor me fale para a gente tirar essas dúvidas de filtrar e até para ajudar vocês a monitorar as metas. Eu tenho certeza que todos já têm uma noção boa das metas de cada localizador, né, que a gente faz essa verificação bimestral. Então, é trabalhar dentro do bimestre para que não fique esses processos atrasados. Trabalhar com essas ferramentas então que a gente passou hoje. Ok?